Papo de Balcão Podcast. Conversas com quem vive a realidade do mundo empreendedor e a fascinante indústria de materiais de construção. Venha fazer parte dessa conversa você também. Somos uma ferramenta que ajuda lojistas de casa e construção a se transformarem em empresas capazes de vender pela internet. Nós temos ferramentas específicas e exclusivas para esse segmento. Imagina você, aí na sua loja, cadastrando seus produtos para vender pela internet. Você vai ter que pegar um por um dos produtos, tirar foto, tirar medida, tirar peso, ajustar o título, porque eu sei que aí no seu sistema você tem o título com palavras abreviadas, coisas desse tipo que não funcionam bem para vender pela internet. Para você cadastrar cada um desses produtos um por um, você vai levar um tempo enorme. E uma das nossas ferramentas tem um banco de dados com mais de 40 mil produtos prontos para você conectar o seu produto com o nosso e deixar o seu produto pronto para venda, com imagem, descrição, título, peso, medida, tudo prontinho para que você ganhe tempo. Com a gente, em uma semana você consegue cadastrar um monte de produtos e já começar a ver a venda acontecer no seu e-commerce. Segundo ponto, nós buscamos, consolidamos e lhe entregamos parcerias que fazem a sua empresa ganhar tempo, ganhar crescimento rápido. Nós já temos transportadoras parceiras e consolidadas que quando você contrata a nossa empresa, a gente já intermedia o contrato com essa transportadora e você já arranca vendendo com preço muito mais barato. Terceiro ponto. Ao trabalhar conosco, você conta com inteligência e expertise de mercado. Então a gente entende do seu negócio, entende como ajudar você e consegue, junto com você, a definir estratégias, posicionar preço, trabalhar formas para você se diferenciar. Importante também falar o que nós não somos. Nós não somos uma agência de marketing e nós não somos uma plataforma comum de loja virtual ou de marketplace. É importante trazer essa informação para que você entenda que nós trabalhamos e geramos muito mais conhecimento e muito mais ferramentas e outras coisas que têm potencial para fazer o seu negócio crescer, que essas outras empresas como agências e plataformas não conseguem entregar. Se você entende que o futuro da sua empresa precisa também de uma loja virtual, precisa ser capaz de vender para mais longe, entre em contato conosco, vamos conversar e lhe explicar tudo sobre como nós trabalhamos e como isso é possível. Olá, sou Sabrina Cunha e estamos iniciando mais um episódio do podcast Papo de Balcão. Como sempre, na companhia do meu ilustríssimo parceiro, Maicon Anchal. Isso aí. Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. E é com muita alegria, né, que divido a mesa com a minha sócia, então, Sabrina Cunha. E hoje a gente vai ter um convidado que vai ter que trazer um presente da próxima vez, né? É verdade. Porque diz que depois de uma vez a pessoa tem que trazer presente pro podcast, né? Fica a dica, né? Fica a dica. Esse programa tem o patrocínio da X10 Forro de PVC, Angelgrez e Angeltec, E-Loja 360, Indústria T-Docs, Quartzolite Brasilite, Tintas Killing, Brasil Esquadrias e o apoio da Rede Alternativa e do Laboratório Bisque Criativo. E aí, vamos pro nosso episódio de hoje. É um episódio que a gente adora, né? Isso, o negócio é venda, né? A gente precisa vender para manter a loja aberta, né? Não, e é bom a gente trocar essa ideia, porque a cada episódio que a gente fala sobre isso, e a gente tem falado bastante sobre isso, né? Sobre esse assunto, nós também aprendemos muitas coisas até na hora de passar pro teus vendedores ou eu para os meus, né? Cada episódio nos engrandece com um pouco mais de conhecimento. E isso é muito tranquilo, muito maravilhoso, porque faz com que a gente se desenvolva também, né, Michael? Porque às vezes a gente tá pensando em desenvolver alguém e a gente também não tá tão profissional. Exatamente. E cada vez que a gente fala sobre isso, a gente abre mais um leque da nossa cabeça para que a gente esteja mais preparado. Exato. Para auxiliar esse pessoal aí. Então, o nosso convidado de hoje é consultor especialista no varejo de material de construção, com mais de 15 anos no segmento. Iniciou sua carreira como vendedor de loja de material de construção, passou a comprador e gestor da rede de varejo, atuando em negociações com mais de 50 lojas. Atua atualmente
como consultor especializado no varejo de material de construção. Seja bem-vindo, Sidney. Olá, Maicon. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Sabrina, mais uma vez também, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para que a gente possa falar sobre o mundo das vendas. Nada se faz se não tiver vendas em qualquer negócio, seja uma loja de materiais de construção, seja um supermercado, seja uma farmácia, em qualquer universo do negócio, precisa de vendas. Então, todos os problemas se resolvem paralelamente se tiver resolvido o problema de vendas. Todos os outros problemas são menores se tiver resolvido o problema de vendas. E aí a gente está aqui para falar um pouquinho da experiência, falar um pouquinho verdadeiramente do campo de batalha, que é o que importa, né? Como é que é lá no chão de loja. Porque é muito fácil falar sem ter passado por lá. É muito fácil falar só lendo livro, só lendo lá coisa da internet e tudo mais. Mas agora, passar pelo chão de loja, como vocês estão no dia a dia, como a gente faz no dia a dia, como a gente foi lá atrás também, entender a linguagem do vendedor é bem complicado, porque a gente vive nesse universo desafiador do mercado que muda muito e a gente precisa de um segmento tão ainda que precisa evoluir, a gente precisa acompanhar e levar essa evolução para nossa loja, para o chão de loja. Então a gente está aqui para falar sobre o mundo das vendas do material de construção. Que também passou por muitas mudanças nesses últimos anos, né, Sidney? E também precisa se reinventar, né? Porque a gente tinha uma galera mais antiga que ainda permanece em muitas lojas, né? Com certeza. A gente tem vendedores que estão há anos já trabalhando com isso e sabem muito, né? Tem muito conhecimento, mas ao mesmo tempo também tem uma galera que entrou nova e que vem com um espírito jovial e que precisa se reinventar e às vezes não consegue justamente por esse pessoal mais antigo que dá uma segurada, que tem muita experiência, mas que ainda não se abriu ainda 100% para aquilo que a gente está vivendo hoje em dia, que é um mercado mais dinâmico, mais tecnológico, que a gente vai ter que modificar em algumas coisas, né? A concorrência, ela tá cada vez maior, né? Sim, se adaptar, né? Temos que adaptar esse pessoal para essa nova realidade, né? Perfeitamente. Sidney, vamos para a primeira pergunta agora. Já vamos começar com a... Vai me enquadrar, já até sei. Anotou A gente tem que ser direto, né, Michael? Porque o tempo passa muito rápido e a gente não consegue extrair tudo dele. E aí o pessoal precisa de informação, né? Sim, tem insights aí. Hoje é importante ser com muitos insights, né? E uma presença valiosa como essa a gente tem que aproveitar. Isso aí. Qual é o que o lojista deve fazer para preparar o time de venda dele? Qual é o passo do lojista? O que ele tem que fazer? Boa pergunta, né? Te enquadrou. Bem ampla, né? Talvez vamos ter que falar 2 horas aqui só sobre isso. Então vamos lá. Primeiro, o lojista em si, ele tem que ter... Primeiro ele tem que querer fazer o negócio acontecer. Então tem que ter essa cultura do fazer as coisas acontecerem. Então a gente vê muitos lojistas, inclusive eles... vieram, a gente falando de mudança, né? Eles vieram de um mercado que era abrir as portas, e ainda tem muita gente assim, né? Abrir as portas na segunda-feira de manhã e esperar o cliente chegar. Esse mercado de materiais de construção que está mudando não suporta mais esse perfil de loja. Então, tem muita gente com esse perfil ainda, esperando o cliente chegar, a loja que já vendeu 1 milhão, 2 milhões de reais, retraindo por conta que ainda não conseguiu ter essa cabeça aberta de mudança e de querer fazer o negócio acontecer, tá? Quando você falou de concorrência, é muito importante elencar a parte de concorrência. Não é mais somente a loja vizinha, a loja lá da esquina, a loja do outro bairro, os concorrentes da cidade. A gente tem um mercado que tá ali o cliente toda hora esfregando o celular do marketplace, do e-commerce na cara do vendedor falando que tem mais barato na internet. Não necessariamente ele vai comprar na internet, mas ele usa a internet para negociar com o vendedor. Então a gente precisa entender que tem essa dinâmica também. Então as mudanças estão acontecendo. Então, primeiro, para preparar uma estrutura comercial, vamos pensar assim, o lojista precisa, primeiro, ele tem um processo de gestão comercial, ou seja, entender a lógica de como que traz o cliente para a loja. Como que o cliente chega até na porta da loja. Então o que acontece? A loja tem que ser conhecida, obviamente. Tudo isso para preparar a venda. Então ela tem que ser conhecida. O que é o ser conhecida? É o cliente levar em consideração a loja dele na hora que ele está fazendo o processo de cotação. Então, estou comprando material de construção, quais são as possibilidades que me tem? Aí ele pode dar um Google, ele pesquisa lá material de construção perto de mim. Inclusive é muito engraçado, a gente tem algumas lojas que a gente acompanha e faz anúncio no Google, a gente vê muito as palavras-chave que as pessoas mais procuram para pesquisar material de construção. Material de construção perto de mim. É essa loja que o pessoal... Então, essa palavra-chave é muito interessante lá no Google. Então, tem que entender esse processo de trazer o cliente para a loja. E aí, o trazer o cliente para a loja, muitas vezes, tem lojas que já têm 45 anos, 30 anos de mercado, o cliente vem naturalmente, já tem um ponto fixo estabelecido, já tem um nome no mercado, e aí o cliente vem
até a loja, e aí existe todo esse processo de atendimento como um todo. Então, o que dentro, né, feito o processo, depois a gente volta a falar um pouco mais sobre como fazer o cliente vir até a loja ser conhecida. Mas como a gente faz para agora, dentro da loja, o cliente, o vendedor estar bem preparado para a equipe comercial atender bem o cliente e converter. Primeiro, gestão comercial. Tem que ter, talvez o logístico já tem um certo porte estabelecido, tem que ter um gerente de vendas, tem que ter um gerente comercial, tem que ter um gestor que fique olhando para a área de vendas. Ele fique entendendo o que está acontecendo com as vendas, entendendo matriz de faturamento, entendendo o comportamento dos orçamentos, entendendo o comportamento de venda de cada vendedor, ou seja, estar preparado diante das anomalias que eles podem observar nos indicadores para justamente fazer com que ele age em cima disso. Então tem que ter essa preparação de um gestor comercial. Então você que é representante chega na loja, muitas vezes a loja tem os vendedores e não tem ninguém que coordena. Quem é que vai estar lá olhando os orçamentos? Quem é que vai estar olhando justamente se o cliente fez o orçamento e voltou, se o cliente não voltou? Quem vai estar olhando principalmente taxa de conversão de orçamento, que é um indicador que o lojista tem que implementar dentro de uma loja? A maioria das lojas não consegue ter essa dinâmica, porque muitas vezes não tem nem um sistema preparado para isso. Ou seja, precisa ter esses números para que eles possam entender o que a gente vai fazer em cima dos números que estão apontando. Então, por exemplo, os indicadores, mais uma vez, taxa de conversão de orçamento, vai mostrar a efetividade da loja em converter aquele orçamento que está vindo. De cada R$100 que eu faço em orçamento, quanto que eu converto? De cada 100 orçamentos que vem, quanto que eu converto? Então, tem que olhar essas métricas. Tem que olhar a métrica da loja, tem que olhar a métrica do vendedor, tem que olhar principalmente a métrica de cada categoria, até porque o gestor comercial tem que ser aquele cidadão que olha para os números e tem uma análise clínica e entende o que está acontecendo. E quando a gente olha principalmente para a taxa de conversão de orçamentos, a gente tira alguns insights, inclusive de precificação. Daqui a pouco você está lá, quer preparar a loja para vender, mas talvez a tua precificação não está adequada. Então, com a taxa de conversão de orçamento, depois a gente pode voltar a falar sobre precificação, mas com a taxa a taxa de conversão de orçamento, você consegue olhar, inclusive, defeitos que você tem ou problemas na precificação. Um exemplo, tem lojas que a gente olha que a taxa de conversão de tintas está muito baixa. E a gente vai olhar, por exemplo, a categoria de tinta está vendendo muito pouco. E aí a gente olha que tem muitas oportunidades, porque o lojista não sabe precificar, ele coloca uma margem, majora uma margem para ter segurança lá, em vez de colocar isso, vou colocar um pouco mais, porque não sei se está certo, então, e aí ele acaba não vendendo, perdendo espaço. Então, assim, esse indicador da gestão de orçamento, que é um indicador que eu recomendo que todo mundo que trabalha com a gestão de vendas implante na sua loja, olhe com profundidade, que muda o jogo de qualquer loja. Ter esse preparo da equipe em relação a esses números, principalmente da gestão de orçamento, para que eles possam entender o que está acontecendo. Para saber que o vendedor que lá está faltando venda para ele bater meta lá, que talvez a venda que tá faltando 20, 30, 50 mil para ele bater a meta do mês, talvez está lá nos orçamentos que ele não está fazendo esse acompanhamento. Então, assim, o lojista preparar a equipe, preparar a loja, preparar a estrutura para revender, é justamente isso, olhar para as métricas, preparar a equipe comercial, preparar os indicadores e agir em cima disso, tá? E aí vem um monte de outras coisas que é mensurar cada indicador, mensurar cada produtividade de cada vendedor para que eles possam saber. Muitas vezes tem vendedor que não sabe nem o quanto que ele vende. Vai saber mais taxa de conversão, vai saber margem, não tem noção. Então, tem lojista que não está preparado ainda para verdadeiramente ter uma gestão comercial. Então, o primeiro passo é justamente ele abrir-se para justamente querer fazer o negócio acontecer, implantar métricas, implantar indicadores, colocar um gerente comercial, um gerente de vendas. E não é justamente pegar o melhor vendedor, não, é muito pelo contrário. É entender quem tem esse perfil de liderar, olhar os números, esse desafio de conseguir fazer a leitura do que está acontecendo com a equipe de vendas e principalmente a venda da loja. É uma coisa que eu sempre digo, que o lojista que tira o melhor vendedor e bota como gerente, ele perde o melhor vendedor e não contrata... exatamente. Agora, voltando à questão da planilha de indicadores, eu acho a planilha de indicadores ela é uma forma de tu ter uma visão total das coisas que tu não enxerga. E eu falo isso porque eu trabalho pela primeira vez numa empresa, dentre todas que eu já trabalhei, que trabalha com planilha de indicadores. E no início, não só eu, mas os meus colegas, eu percebo também isso, que todo mundo tem um ranço da planilha. Eu ainda sou daquela época que as pessoas diziam assim, ó... E eu falei isso muitas vezes, eu sou vendedora, eu não entendo de números, eu entendo de vendas, eu sei vender o que tu me der, mas eu não quero mexer em planilha, detesto Excel, enfim. E passei uma vida inteira dizendo isso.
Só que aí quando tu vai ter uma planilha de indicadores, quando tu é vendedor, né? Eu sou representante, mas eu também sou vendedora. E eu consigo enxergar, às vezes vem coisas preciosas do tipo assim, olha, eu deixei de bater uma meta porque eu deixei de performar num determinado formato que eu poderia ter olhado para aquilo ali na metade do mês e ter ido num cliente, por exemplo, e ter forçado aquela venda de alguma forma e ter vendido, porque é um produto que tem aceitação. Mas eu não fiz. E aí, quando chega lá no final do mês, se eu não olho para essa planilha, eu não vou ter essa consciência. Então, eu não vou conseguir melhorar no segundo momento. E, ao mesmo tempo, o número te diz tudo ali, né? Tu consegue ver aonde são as tuas forças e as tuas fraquezas. E acaba que é um desafio, porque aí tu começa a enxergar e quando a gente conhece aquilo que a gente tá vendo, que a gente tá falando, a gente consegue atacar isso de uma outra forma. Porque senão tu fica brigando com o desconhecido. Tu sabe que precisa, que não tá atingindo a tua meta, ou tu não tá conseguindo ter uma boa margem de lucratividade, mas tu não sabe nem aonde. E os indicadores te mostram tudo isso, né? Então, a planilha de indicadores, elas são importantes e fundamentais para todos os vendedores que querem crescer as vendas. Porque é chato, muitas vezes mas depois que a gente aprende a fazer, tu quase não consegue viver sem, porque aquilo te direciona para os lados que tu precisa ir. Agora, por exemplo, na ConstruSul, a gente tem lá uma planilha, um sistema que a gente utiliza, e antes de ir para a ConstruSul, eu sentei com a minha secretária e a gente olhou todos os meus clientes que estavam em risco de perda, clientes que não compravam, e eu nem tinha essa consciência. E não porque eu não seja boa o suficiente, mas porque eu tô tão envolvida dentro do meu negócio, que eu não me lembro quem foi falou isso esses dias que teve aqui, que a gente se ocupa tanto com o que é urgente e acaba deixando pra trás o que é importante. Foi tu? Olha, eu não me esqueci mais e já usei esse treinamento, tá, Sidney? Legal. Porque eu achei fantástico, que é uma reflexão que a gente não faz. Então, às vezes, é difícil começar uma coisa que a gente não conhece. Mas se a pessoa tem ambição de se tornar um vendedor melhor e isso afeta diretamente o nosso bolso, né? Porque vendedor, quanto mais vende, mais ganha. É necessário sentar, sim, e aprender, porque a impressão que eu tenho, e eu digo um pouco por mim, é que quando a gente não conhece uma coisa, a gente parece que tem um pouco de medo e acha que não vai conseguir, aí, não consigo fazer. A ponto de que lá na empresa, a gente poderia dispensar esse serviço para as secretárias, né? E aí o pessoal tá fazendo uma campanha para que não passe para a secretária. Que a gente sente faça, porque isso dá um empoderamento para que a gente possa saber exatamente do nosso negócio. E aí eu vou te dizer que tu deve, com toda certeza, passar muito por isso. Tu tem que ensinar as pessoas a olharem para o próprio negócio. É, exatamente. É quase como ensinar uma pessoa... Tu tem que multar uma pessoa para ela não andar com cinto de segurança, que vai salvar a vida dela. Tu tem que multar a pessoa para ela andar. E a planilha de indicadores e os números parece que é isso também, né? Tu vai numa loja, tu ensina para um vendedor uma coisa que é fundamental para a existência daquele negócio. E ainda assim eu vejo que as pessoas têm... E me coloco, né, nesse mesmo lugar, porque... Durante muitos anos eu fui essa pessoa e hoje eu fico mais maravilhada porque eu realmente sei o que está acontecendo na minha vida profissional, que eu não tinha essa consciência. Tem um direcionamento, é lógico que não tem as métricas, principalmente na área de vendas, não tem um direcionamento. Então, quando a gente olha os números, e aí parte muito o vendedor, somente o vendedor por si não vai ter a iniciativa, então a gente precisa ter alguém que vai dar esse suporte, vai ter que ter um gerente de vendas, alguém com uma certa propriedade, conhecimento da loja como um todo, da questão comercial, para estar levando essa informação. E aí é importante, tem muita gente da loja que inclusive acaba deixando de lado, não faz reunião de vendas. Ou faz uma vez por mês e aí 10, 15 minutos tá tudo certo. Primeiro que é um grande desafio segurar o povo, né? Dentro do expediente ou pós-expediente lá para fazer uma reunião de vendas. E segundo que quando você mostra esses números, te dá clareza e muitas vezes o vendedor fala assim, às vezes tá lá no vendedor olhando aquele número, ele vai te dar um insight que talvez pode mudar o patamar de vendas da loja. Então, por exemplo, daqui a pouco você não tá vendendo um piso lá, mas daqui a pouco talvez o piso nem tá na amostra, ou tá lá numa amostra lá que talvez não tem muita frequência do cliente indo lá. Então, tem esses insights, coisa mais simples do mundo, são coisas bem óbvias que muitas vezes passam batido. Por quê? Porque não tem alguém mostrando e apontando. Por exemplo, itens sem giros. O comprador, a gente fala muito do comprador que também tem que prover informação para o vendas e vice-versa. A vendas tem que prover informação para o comprador. Piso, tem muito item que fica lá parado no estoque, principalmente piso, porcelanato. Então, talvez o vendedor está lá vendo aquele produto que está parado no estoque há muito tempo e não vende e não passa para o comprador. Ou vice-versa, o comprador comprou lá, está parado e não faz nenhuma ação. Então,
Quando você, por exemplo, olha e um pouco além da planilha, pode ser um sistema, pode ter um BI, que já tem coisas evoluídas que trazem informação em tela e tudo mais. Quando você tem, por exemplo, o indicador dos itens sem giro, você consegue fazer alguma ação para você, itens sem giro se leia os itens que não venderam há mais de 90 dias, é uma nomenclatura que a gente usa. Então você consegue fazer uma ação para vender aquilo, você queimar, fazer uma promoção, fazer uma oferta. E tudo isso olhando, sentando, colocando o foco naquilo que é importante, não somente apagar incêndio naquilo que é urgente do dia a dia. Então, é uma corrente que vai elencando outras coisas, que vem desdobrando coisas, só que primeiro precisa começar. Primeiro precisa ter o ponto de partida, alguém fazendo essa análise como um todo. E muda completamente o cenário da venda interna de dentro de uma empresa depois que tu começa a engajar os vendedores com isso, né? E quando tu fala em treinamento ou em reunião com os vendedores, eu acho bem importante que a escuta seja ativa, né? Porque eu acho que para que tu consiga fazer com que a equipe compre as tuas ideias, tu também tem que escutar o que eles têm para dizer e levar em consideração, né? Não pode ser um monólogo, né? Ou um lugar mais autoritário onde tu vai só colocar regras. Eu vejo que os vendedores, eles querem se desenvolver muitas vezes e eles não conseguem pela própria política da empresa. Tem que ter um meio termo aí, né? Um equilíbrio entre tudo isso para que as coisas aconteçam de uma outra forma, porque a equipe de vendas é valiosa. E a gente, quando compra uma ideia, a gente consegue vendê-la muito melhor. Então, é um desafio, porque a gente sabe que não é nada fácil. Aqui a gente senta e fala muita coisa como se as coisas fossem super simples. Amanhã a gente vai começar a fazer diferente na loja, vai dar tudo certo. E eu sei que não é assim. Mas, às vezes, o óbvio também precisa ser dito e reforçado. Eu vejo que talvez tenham que ser feitas umas 15 reuniões até que as coisas comecem a mudar. Mas não dá para desistir na segunda e na terceira. Tem que continuar, porque é um processo, né? Pra gente mudar qualquer coisa é muito difícil, pra qualquer pessoa né? E aí, quando tu muda a política de uma empresa, tu tá mudando muita coisa ao mesmo tempo. E aí, vai ter gente que vai ter mais resistência, que vai achar que não dá certo. Mas o que eu sempre penso, e eu falo por mim, que vendedor gosta de dinheiro no bolso. A hora que tu começar a ter ações internas dentro da loja, que eles perceberem que realmente as coisas vão melhorar, aí tu vai trazer esse pessoal pra perto de ti. E aí vai todo mundo ganhar mais. É um ganha-ganha, né? Porque aí a loja precisa também que o pessoal venda muito mais, né? O verdadeiro vendedor gosta de dinheiro no bolso. Porque tem algumas lojas que a gente implanta comissionamento, a mesma coisa que nada. Mas tem alguns vendedores que têm uma atitude totalmente diferente. Então, é uma mudança de patamar quando você implanta o comissionamento. Tem muitas lojas que ainda não implantaram. Então, tem que implantar para entender, para te separar o joio do trigo, separar o joio do trigo da equipe como um todo. E você estava falando também, outro ponto ali, de fazer as 15 reuniões até fazer o engajamento como um todo. Uma coisa interessante que algumas lojas fazem, a gente acompanha, coloca o vendedor para sentir-se participando da tomada de decisão. Por exemplo, quando você vai montar uma campanha promocional, não fica só o gerente ou o comprador montando um tabloide, por exemplo, um jornal de ofertas, uma campanha. Bota os 4, 5 vendedores da loja numa sala, pode até fazer parte da pauta da reunião de vendas, enfim. Vamos fazer um tabloide, uma promoção mês que vem. Quais itens vocês sugerem colocar na oferta? Quais itens vocês entendem que sejam adequados? Claro que vai vir um monte de asneira lá que talvez não faça sentido. Esse dia eu estava numa reunião participando, teve um cidadão que pediu para colocar o sifão, teve cidadão que pediu para colocar uma fita crepe, que não tem nada a ver. Não, mas tem muito no estoque, não sei o quê. Não faz sentido. Você tem que colocar aqueles produtos que realmente trazem o cliente para a loja. Mas, de certa forma, eles se sentem participando do processo e muda um pouco a realidade, porque é fácil o vendedor pegar o tabloide no começo do mês, esse produto que não vende, pelo amor de Deus, colocar de novo no tabloide. Não, mas isso aqui tá muito baixo o preço. Ele só reclama. Então, agora não. Agora ele vai justamente ajudar nesse processo de participação. Claro, se a equipe tiver maturidade, tem equipe que talvez não tenha maturidade, precisa dessas 15 reuniões que você falou para depois eles começarem a ter maturidade. Mas eles trazem essa inteligência comercial do que de fato move o ponteiro de vendas. Por exemplo, um fio 2,5 colocado num tabloide a 1,69 ou a 1,99 faz a diferença. E é o vendedor lá na ponta que ele vai saber a percepção de preço do cliente, porque o cliente está cotando. Ele está lá cotando em 3, 4 lugares na hora de comprar o fio 2,5. E é o vendedor que viveu ali, talvez, no dia, na parte da tarde, o cliente que ele perdeu o orçamento porque estava 10 centavos mais barato o fio 2,5, 1 metro. Então, é ele que vai te dar essa percepção para que você possa construir uma boa estratégia comercial como um todo. Mais uma vez, com uma equipe bem preparada, com uma equipe que tenha pelo menos aí uma maturidade para ajudar essa construção. Então, faça o vendedor sentir-se parte do processo.
Então, eu tô dando exemplo do Playboy, mas pode ser outras coisas também. Pode ser a inclusão de um mix novo. Vamos colocar uma linha de interruptor e tomada nova na loja. Vamos colocar essa marca, essa linha e outra. Traz ele para ter a percepção dele. Aí tem vendedor que vai falar assim, pois é, o cliente não compra interruptor e tomada na loja porque não tem o mix, não tem a tomada 2P mais T com não sei o que, com a tomada de telefone. Você vai ouvir esse tipo de coisa que muitas vezes o comprador ou o gerente não está nem aí. É um produto a mais que está lá, ele não está nem pensando nisso. Mas o vendedor vai falar que ele perdeu uma venda de, sei lá, 3, 4 mil reais porque não tinha 1, 2 tomadinhas do mix. E aí ele vai te dar essas informações. E tantas outras que muitas vezes não são palpáveis no dia a dia, porque a gente se preocupa com tantas outras coisas e aquele detalhezinho do dia a dia acaba passando batido e o vendedor vai trazer essa informação. Então coloque ele participar do processo contigo na medida do possível para que ele possa justamente contribuir. Eu acho que é um bom caminho. Acredito ser um bom caminho. Faz toda a diferença, né? Não sei como é que funciona na tua loja, Michael, no processo das compras, mas eu acredito que seja por aí que tu faça também, né? Em algumas reuniões a gente acaba definindo um produto que a gente vai parar de trabalhar, um produto que a gente vai iniciar, né? A gente escuta bastante o pessoal da parte de vendas para poder justamente ir alinhando o nosso mix conforme a necessidade dos nossos clientes. Eu sei que tem aquele vendedor também que é o que tem que colocar tudo. O cliente veio, pediu, o que não tem, tem que colocar. Sim. Tem que colocar. Tem que tomar cuidado com isso também. O comprador fica meio desesperado, querendo colocar tudo. Tem que tomar bastante cuidado, porque veio aqui, alguém pedir aqui um produto lá, colocar ar-condicionado na loja. Tem que colocar ar-condicionado na loja. Tem um mix no ar-condicionado. Aí vai ser, não, porque estão pedindo. Às vezes é 1, 2 clientes. Então tem coisa que não tem muito sentido. Às vezes tem que tomar muito cuidado, tem que ter muito filtro. Mas entre os prós e contras, vale muito a pena você ter ele junto contigo para tomar a decisão de comprar ou não, tirar um mix de produto, assim por diante. Vale muito. O saldo é positivo no final das contas. O saldo é positivo. E até porque quanto mais praticarem isso, mais esses vendedores que não têm tanta noção vão começar a ter. Né? Porque vão ter espaço. Aí tu vai dizer, vai botar uma fita crepe. Alguém vai dizer, não, fita crepe não se coloca, porque isso se vende sem precisar colocar. Sim. E aí a pessoa também vai desenvolvendo a maturidade e até mesmo a experiência, né? Porque eles vão começar a participar ativamente. Então no início pode ser que venha realmente coisas absurdas, mas depois, com o passar do tempo, ou tu vai trocar as pessoas ali que realmente não tem o perfil, porque tem gente que realmente não tem o perfil, né? Se tem um comissionamento e o pessoal não faz por si para ganhar o comissionamento, talvez essa pessoa seja um ótimo profissional que deveria estar no setor administrativo. Pode ser aproveitado em outro lugar, mas não tem o perfil da venda. Porque realmente eu não consigo imaginar uma pessoa que trabalhe com vendas que não queira ter mais dinheiro no bolso, né? Para mim é inadmissível. Então, Nossa. Esse aí tem que ser promovido para o mercado externo. Tem que dar um jeito nesse cidadão, né? Isso aí. Outra coisa, trazer o vendedor para o lado seu, ele vai te ajudar, por exemplo, seu comprador ou gerente de vendas, que nem sempre você vai ver, por exemplo, aquele produto que talvez tem lá 12 peças, 12 espuma expansiva. Chega um cliente de uma obra grande lá e compra as 12. Tem vendedor, se ele não se sente parte do processo, ele vai vender as 12, vai ficar quieto e só daqui uma semana, 2, o comprador, o gerente vai ver que faltou ou não tem mais. Se o vendedor estiver participando do processo, você der essa autonomia ou essa liberdade para ele, ele vai te avisar, faltou aqui, não sei o que. Então, é coisas muito simples que o conjunto delas mudam o ponteiro de vendas de qualquer loja de materiais de construção. Mas é coisa, realmente, é muito simples. Eu até me sinto desconfortável de falar algumas coisas que é tão simples, mas que é tão negligenciada por grande parte das lojas, porque talvez parece simples demais e não dão atenção. Mas é alguém tendo um olho clínico, alguém olhando no detalhe para fazer a diferença no final das contas e dar esse espaço, essa oportunidade para o povo também de vendas se sentir privilegiado pela parte fundamental dele. Aliás, teve um colega meu, consultor, outro dia que eu estava conversando, ele falou assim, por que é difícil achar bom vendedor? Por que é difícil achar bons vendedores? Talvez seja uma pergunta que você vai falar lá na frente. O verdadeiro vendedor de materiais de construção, o bom vendedor, se olhar no final das contas, ele tem que ser um mini CEO. Porque ele tem que entender de piso, ele tem que entender de argamassa, ele tem que entender de impermeabilizante, ele tem que entender de elétrica, ele tem que entender de hidráulica, ele tem que fazer cálculo de cobertura, ele tem que fazer cálculo disso, daquilo, ele tem que entender de cliente, ele tem que entender tem que atender o cara da obra, tem que atender o motorista. Ele é praticamente um mini CEO, porque ele faz um monte de coisa. Então ele tem que desenvolver um conjunto de habilidades que não é tão simples assim para uma pessoa. Por que leva 1 ano, 2 para um bom vendedor se desenvolver? Com muita iniciativa dele partindo, porque justamente é uma complexidade enorme o vendedor de materiais de construção. Olha a gama de produto, por mínima que seja uma loja, 5 mil itens. Quanto tem a tua loja? 5 mil itens, no mínimo. Não, passa. Deve ser muito mais que isso. Bem mais. Então, como é? Não, veja bem mais. a criticidade de entender, só estamos falando de mix de produto.
Não falamos de orientação a cliente, entender o cliente, porque muitas vezes a obra requer o acompanhamento por parte do vendedor, a parte de gestão de conflitos, porque tem o conflito com a área de entrega. Você sabe, você está vivenciando isso, porque a gente tem lá o setor de entregas muitas vezes que está lá, muitas vezes que não dá condições para atingir o objetivo de fato da loja, que é entregar rápido, que o mercado, uma das coisas que mudou muito é a entrega rápido. Esse povo aí pede pizza em 40 minutos tá lá e agora ele acha que o material de construção é isso também, né? Então é o Mercado Livre, um dia pro outro tá lá, e o material de construção é essa exigência. E aí chove as tal das primeiras entregas no dia seguinte, e aí a equipe comercial tá lá botando pressão para entregar. Então ele tem que fazer essa administração de todos esses conflitos, administração de mix de produto, essa administração do processo de venda, entender como é que aborda um cliente, como é que faz pergunta, como é que você faz resgatar o cliente que fez cotação em 5, 6 lugares para você. Então assim, verdadeiramente o vendedor de materiais de construção tem que ser um mini CEO. Tem que ser um mini CEO para fazer frente aos desafios que é imposto no dia a dia dele. Por isso que é tão difícil achar bons vendedores. Eu te digo assim que a gente, lá na loja, a gente amenizou um pouco essa situação, colocando vendedores em pontos estratégicos. O vendedor da tinta, ele atende a loja toda, mas ele é ali no setor da tinta. Ele é especialista da tinta. Então, eu tenho um vendedor que ele atende muito bem na parte das aberturas também ali. Eu tenho um vendedor que atende muito bem na parte da cerâmica. Então, quando chega algum cliente que quer algum desses itens e o vendedor que está preparado para aquela linha de produto, os outros vendedores já puxam ele e fazem ele fazer o atendimento. Foi uma das maneiras assim que eu consegui diminuir a quantidade de conhecimento, vamos supor, que o vendedor precisa ter. Claro, eu entendo que todos eles são generalistas, né? Uhum. Mas assim, eu consegui dar uma ênfase que assim, uma pessoa, um vendedor fica responsável por esse setor. Então assim, ó, ou o colega quando tem uma dúvida vem nele, ou ele já se direciona para o atendimento e facilitou bastante para nós o dia a dia, assim, das vendas, né? Não sei se está errado, se está certo. Home Center usa bastante isso, né? Eu acho ter uma pessoa... Eu fico só pensando, né? E eu não sei bem como é que funciona dentro da tua loja, mas essa questão só de daqui a pouco demorar mais um atendimento em razão de que ele é né? Exemplo, lá o Vladimir no piso, o Paulinho na tinta. Isso. Eles são especialistas e eu acho muito legal, porque eu percebo o quanto eles se sentem valorizados também, porque eles sabem tudo daquele departamento. Mas aí se chegam 2 ou 3 clientes, por exemplo, no mesmo momento, porque pode acontecer, né? Ferrou, né? Então, eu acho isso um grande desafio na loja de vocês, porque claro. Aí tu imagina, tem a pessoa que é o cara tá ocupado, e aí os outros não se desenvolveram ainda esse ponto. Uhum. Eu não sei como é que se resolve isso, né? Mas... Na realidade, todos atendem tudo, né? Sim. Só que aí, assim, ó, o nosso desenvolvimento maior foi para uma pessoa, tu entendeu? Claro que a gente deseja desenvolver todos, né? Mas só que, pô, gente, é impermeabilizante, é abertura. Eu não sei se uma rotatividade, Sidney... Assim, os números que a gente acompanha, onde que a gente acessa os números e ajuda a gerenciar, os números mostram que é um caminho correto. Pelo menos onde que a gente enxerga isso, porque a gente olha o indicador da gestão de orçamentos e a conversão. Então, por exemplo, vendedor de piso. Em lojas que tem um vendedor de piso, que ele entende, que ele domina, que ele justamente faz, a conversão desse vendedor é 80%, 85%, ou seja, de cada R$100 ele converte 85%, então é uma conversão boa. E quando a gente coloca outras pessoas lá, é 60%, 65%, 55%, então, ou seja, olha a diferença que dá. Então, isso mostra, prova por A mais B, dentro desse conjunto de análise que a gente faz, que sim, tem esse benefício em ter um vendedor específico disso. Só que aí tem um monte de coisa que você tem que resolver dentro da loja. É conflito, porque como é que vai comissionar o vendedor de piso igual aquele que fica lá na parte de ferragem ou elétrica, que tem um valor agregado totalmente diferente. Então, é um desafio que cada loja tem que enfrentar e tem que gerenciar. Existe uma receita pronta? Não, não existe receita pronta. Tem home center que tem essa estratégia e tem alguns que não tem. E voltando a falar da dependência do vendedor, a gente vê hoje projetos de loja, pelo menos o que eu estou vendo aí. Um dia eu participei de uma inauguração de loja que eu escutei do próprio lojista. A gente preparou a loja para ela ser menos dependente possível do vendedor. Primeiro, porque a mão de obra é difícil, até a gente formar um vendedor demora tempo e quem sabe a gente até perde o mercado ao longo dessa formação. Então, a gente, de certa forma,
criou uma jornada de compra dentro do layout da loja para que ela dependa cada vez menos do vendedor. Ou seja, o vendedor vai ser só mais um ponto de atendimento ali para emitir o pedido e tudo mais. Então, as lojas ao longo do tempo, eu acredito que seja esse caminho. Dela criar uma jornada de compra que dependa menos do vendedor e mais do processo da jornada de compra do cliente, que ela compra por impulso, ou o mix lá, que está lá já na loja, seja um mix que o cliente já consiga enxergar e comprar. Um exemplo, o cliente está lá comprando tinta, né? Ele veio comprar tinta, o pincel, vai comprar o rolinho, beleza, o vendedor pode ter atendido ele. Mas na jornada dele, andando na loja, se a loja for estrategicamente preparada, quem sabe ele vai lembrar que talvez tem uma lâmpada queimada na casa dele, que ele não veio para comprar lâmpada, vai levar 2 lâmpadas porque tem uma queimada e outra ele vai deixar de reserva. Talvez a loja que não está preparada para isso, para essa exposição, não vai vender, e vai depender do vendedor oferecer. E que vendedor que oferece? Aliás, é uma boa estratégia, né? Todos os vendedores que estão aqui assistindo podem fazer esse caso aqui e botar em prática. Pergunta para todos os clientes seus se tem lâmpada de reposição em casa. Pergunta, duvido quem tem a lâmpada de reposição em casa. Queimou a lâmpada da sala, ele vai lá na cozinha, vai lá na área, vai lá em qualquer lugar e tira a lâmpada e coloca. E aí ele paga R$15 numa lâmpada no supermercado no final de semana. E não tem a lâmpada que está lá na loja de material de construção que ele está comprando todo dia. Então, assim, só um exercício para quem é vendedor para dar esse start. Você vai aumentar em 50% a venda de lâmpada só com esse exercício. Pergunta quem tem lâmpada de reposição em casa. Não tem, tá aqui 2 para você deixar e não precisa pagar R$15 no mercado. Não, e eu já sugiro que façam a mesma coisa com a resistência de chuveiro. Porque a resistência de chuveiro é uma coisa que tu só vai precisar no momento em que tá tudo fechado. Que precisa, né? Exato. E aí é nesse momento que tu pensa, por que não tem uma reserva, né? E a resistência de chuveiro é uma outra coisa. Maldito vendedor que não me ofereceu. Exatamente. Já vende chuveiro, já vende uma resistência reserva. Adicional, porque chuveiro queima, né? E, enfim, vai ser uma grande oportunidade. E tem tantos outros produtos, se for pensar bem, Sim. quando a gente faz o treinamento de venda, a gente pensar bem. Por exemplo, tem loja que vende o cabo para chupeta para fazer a bateria. Esse é um produto também que a gente besteira... A hora que precisa. A hora que precisou não tem, meu Deus do céu. Tem loja que vende, tá lá, mas tá empoeirado e não vende. Ela não vende porque tá lá escondido, nunca se ofereceu. Experimenta oferecer. De 10 que você oferecer, pelo menos um você vai vender. E aí é um exercício. E aí tem tantos outros produtos que a gente elenca. Vamos pegar o exemplo também do varalzinho de cueca lá. Custa 20, 30 reais. Ofereça lá pra você ver quanto que você vai vender. Vai vender para todo mundo que oferecer? Obviamente que não. Mas é um complemento de venda dentro de uma venda que talvez nem ia existir. Entendeu? Outra coisa, oportunidade. Tá lá vendendo o balcão de banheiro, ou tá vice-versa, vendendo o vaso sanitário. Sabe que ele tá reformando, por que você não oferece o balcão de banheiro? O cliente só veio comprar o balcão. Tá, mas o que ele tá fazendo só com o balcão de banheiro? Será que ele não tá reformando o banheiro? Será que não tá trocando chuveiro? E não é só a venda do balcão e da válvula, não é só a venda do assento sanitário junto com o vaso. É entender verdadeiramente o que o cliente tá fazendo. É a jornada de compra dele que muitas vezes passa batido. Outro dia eu tava numa loja, peguei um prego 17 por 27 e um arame recozido. Botei na mão assim, ó. E tem cliente que sai com a sacolinha, com um arame cozido e um prego 17 por 7 na sacolinha e o vendedor sequer pergunta o que ele tá fazendo. Sim. Que sinal que é, Michael, que sinal que é um cliente que sai com um arame e com um prego 17 por 27 da loja? Esse cara tá fazendo alguma coisa. Com certeza. Ele não vai fazer um varal com um arame recozido. Pelo amor de Deus, né? Um obrigatoriamente ele tem que estar fazendo alguma coisa, o vendedor tem que saber o que é, fazer a pergunta, entender. Não pode ser da loja sem ter essa lógica. Então, assim, são coisas que tem que ter alguém olhando para isso, entendendo como é que é a lógica do processo de venda, tá perguntando, não tá perguntando. Tem cliente que compra... um sobrado, compra uma reforma inteira, 5, 10, 15, 20 mil reais e você, vendedor, talvez nem sabe o que ele está fazendo, porque nunca perguntou. É o cliente ligando no automático, manda 10 cimento, manda mais argamassa, manda mais uma telha e simplesmente você não pergunta o que ele está fazendo. Não entende nem a etapa da obra. Nem a etapa da obra. Quanta oportunidade está ali? Que talvez reclama, foi comprar tinta no tinteiro. Foi comprar o acabamento lá no home center. Você nem sequer sabe o que ele está fazendo. Ele tá dentro da tua loja, tá comprando e Sim. tu não sabe o que ele tá fazendo. E eu vi um dos vídeos que tu fez que tu falava exatamente disso, inclusive eu anotei, né? Que é a questão da estratégia que a gente precisa desenvolver na loja de vender mais para os teus próprios clientes, né? Não, isso aí é... Às vezes eu vejo que o pessoal tá olhando lá pro outro lado, preocupado com o concorrente, porque o fulano tá fazendo não sei o quê. E aí aquele pessoal que tá ali dentro, que muitas vezes é teu cliente, é mais fiel... Tu não consegue atender ele porque tu tá mais preocupado com o resto. E o quanto talvez que tu conseguisse ali dentro dos teus próprios clientes fazer mais dinheiro, mais vendas, né? Fidelizar muito mais eles, né? Entender justamente isso.
E essa questão da lâmpada que tu falou, ela é de um ótimo exemplo, porque é o oferecer, é o perguntar, é o se interessar. E quem é que não gosta disso? Tu imagina a hora que tu oferece uma lâmpada pra esse cara e esse cara a lâmpada queima num dia lá X e ele tem a lâmpada pra trocar. Ele vai ficar maravilhado, porque eu ficaria. Bendito vendedor. É a mesma coisa do piso, que você vai ter que vender uns metrinhos a mais ali, porque daqui a pouco vai sair de linha, não tem a mesma tonalidade e tudo mais. Mas voltando na questão da recorrência de compra, é uma necessidade e é uma obrigação do vendedor fazer a recorrência de compra acontecer no materiais de construção. Aliás, loja de materiais de construção só tem sustentabilidade financeira se tiver recorrência de compra. Por quê? Naturalmente, uma primeira compra do cliente numa loja de materiais de construção é o quê? É cimento, tijolo, areia, pedra, ferro, é aquela cotação, aquela briga de foice, facão, faconada aqui e tal, e corre em 5 lugares fazer o orçamento. Ponto. Aí, na expectativa de justamente ter esse cliente, o que o gerente da loja faz? Ele vai lá, bate o orçamento, briga no preço, aquela coisa toda, beleza, fechamos a venda. Na expectativa de que esse cliente se torne verdadeiramente um cliente fiel da loja. Só que aí, eu vou lá com o meu caminhão, entrego essa mercadoria, eu tenho uma margem apertada. Se for colocar na ponta do lápis, fazer conta, realmente não vale a pena fazer aquela venda. Mas a gente tem essa expectativa do cliente vai retornar. Só que tendo essa expectativa, a gente acha que o cliente naturalmente vai voltar, mas não volta. Naturalmente ele não vai voltar. Ele vai fazer a cotação da telha, da parte do piso, na parte da pintura e outros lugares também. Você foi a época do cliente que comprava tudo numa loja só. Você foi a época. Acabou esse mundo. Antigamente era maravilhoso. Você que tem loja faz bastante tempo, era isso. O cliente vinha, fazia uma cotação, fazia uma casa. Quanto deu a cotação aqui? Fiz 55 mil reais da obra inteira. Tá bom. Ele compra praticamente tudo lá. E o que não comprava é porque não tinha. Não tem a porta de ferro, vai comprar lá não sei aonde, tem o quê. Hoje não, ele compra em vários perfis de loja. Então é obrigatório que, para recuperar essa margem que eu sacrifiquei lá no cimento, no tijolo, areia e pedra e levar na obra dele, é obrigatório que eu consiga dar sequência na jornada de compra. Ou seja, que ele venha para a loja, ou pelo menos que eu continue atendendo ele quando ele está vendendo lá a parte na jornada do material elétrico, lá na parte da cobertura, na parte do madeiramento, na parte principalmente do acabamento, na parte do chuveiro. Às vezes, sei lá, brigou por causa de 10 centavos do cimento. Mas aí você tem um chuveiro lá de 600 reais que você não oferece para o cliente porque você acha que é caro demais. Mas o cliente vai lá pagar 700 no home center porque ele achou bonito que estava bem exposto lá. Ou uma torneira lá que talvez tenha na tua loja que você tem vergonha ou medo de oferecer e ele vai lá comprar uma torneira de 400 reais no home center. Muitas vezes porque você não conhece, não sabe quem é o teu cliente. Você não perguntou o que ele está fazendo. Ele está fazendo uma casa num condomínio alto padrão. Ele está fazendo uma casa num lago. Ele está fazendo uma casa que justamente tem possibilidade disso. E às vezes não tendo essa proximidade, deixando de ter esse relacionamento, o vendedor acaba perdendo essas oportunidades. Na verdade, o vendedor não. A loja perde essa oportunidade. Então, volto a falar, recorrência de compra manda no jogo em qualquer loja de materiais de construção. Tem obrigatoriamente botar na cabeça do vendedor que tem que fazer o cliente voltar na loja. Um cliente verdadeiramente só é cliente quando ele compra pela segunda vez. E no materiais de construção é muito mais verdade isso, porque depende dessa segunda venda para o cliente para a margem acontecer na loja. Deixou nós sem palavras. Não, mas é que... faz sentido, não faz? Não, muita mas verdade total. Eu digo pra ti assim que tem situações assim que eu acompanho que às vezes o cliente tá na terceira, na quarta, compra e o vendedor não fez o cadastro do cara ainda, entendeu? Ele só faz o cadastro na hora que tá fazendo tem que entregar? Então tá bom. Como é que é teu nome? Onde é que é teu endereço? Aí ele se obriga a fazer o cadastro que tem que entregar. Senão, acaba que não acontece. Então, tem um dado que eu vou tentar resgatar da memória aqui, mas se eu falhar aqui, eu vou me corrigir depois nos comentários ali. Mas olha só, tem um dado que mostra que 70%... Isso é uma pesquisa, site Fundação de Dados, que é uma empresa especializada em comportamento de consumidor de materiais de construção. Ou seja, eles pesquisam como foi o comportamento de compra de materiais de construção e tem alguns dados abertos que eles divulgam no site deles ali. Fundação de Dados, comportamento de compra de materiais de construção. Eles apontam lá que 70% dos consumidores de materiais de construção que compraram materiais de construção, eles compraram de maneira fragmentada. Ou seja, compraram uma compra inicial numa loja, uma compra grande inicial numa loja, depois compraram em outras lojas especializadas, em lojas mais focadas e direcionadas. Então, por exemplo, comprou o material básico, isso que eu dei o exemplo. Comprou o material básico na tua loja, depois foi na tinta comprar o tinteiro, foi na elétrica comprar o fio e aquela coisa toda. 70% das pessoas têm esse comportamento. Só 30%, depois eu vou
Se estiver errado, eu corrijo aqui, mas aproximadamente 30% das pessoas que fazem aquela compra tudo numa loja só. Então é muita coisa dos clientes que a gente já está percebendo que está pesquisando. O cliente está pesquisando, então ele tem uma percepção que é mais fácil pesquisar, ele tem a internet, então, embora, mais uma vez, agora só voltando aqui da parte da internet, embora ele não compre da internet, mas ele usa a internet para cotar o preço. E aí o vendedor, a loja de material fica meio que se obrigando a bater aquele preço lá, muitas vezes não tem margem, aquela coisa toda. Inclusive, esse mesmo site pesquisou lá em lojas de materiais de construção, os clientes que compraram materiais de construção, que tiveram a possibilidade de analisar a internet, eles mostraram que 70% dos clientes comprariam da loja, pagariam inclusive mais caro, se a loja desse alguns atributos como atendimento diferenciado, que uma loja tivesse uma loja preparada, que tivesse a possibilidade de pegar o produto na mão, pagariam mais caro se tivesse essas possibilidades. Uma das possibilidades é o atendimento de alto nível, que não tem na internet. 70% dos consumidores, 70 ponto alguma coisa, falaram que pagariam mais caro. 70% isso é dado, muito, não é o CIR, é um dado oficial. 70% é muito. E esses 30% só não compram porque eles caíram na mão de um vendedor. Tá, e aí agora eu vou puxar o assado pro com meu lado. alto padrão de atendimento. Aí eles voltam e ficam na loja. Aconteceu agora esse tempo atrás ali, não muito tempo atrás, de um cliente que ele precisava tá comprando todo o material da casa dele com nós, todo. E aí ele precisava de um item que eu não trabalhava. Cara, daí eu peguei, fui lá, verifiquei o preço que eu poderia vender pra ele, eu venderia R$1.100 e disse pra ele no mesmo momento, cara, na internet esse produto aqui tem por R$599. E aí ele assim, tá, mas eu prefiro comprar com vocês. Eu disse, tu prefere pagar mais caro, tudo certo. Mas o porquê? Porque ele tem um bom relacionamento com o meu vendedor, o meu vendedor sabe todas as etapas da obra, sabe o que tá indo de material. Tanto é que esses dias atrás ele solicitou, pede era o Rock, né, que tava atendendo ele. Pede pro Rock, que o Rock sabe o que eu preciso. Entendeu? Então assim... Isso é 80% da essa venda. recorrência de compra provavelmente acontece quando cai na mão de um vendedor que sabe administrar o cliente que tem na mão. Tá, e aí, como eu falei, vou puxar o assado agora pro meu lado. O que é importante para uma loja nesse momento que eu vejo de tanta especialidade que a gente tem ali, de especialista que a gente precisa desenvolver? Se tu vai numa loja de acabamento, o vendedor que tá lá, ele tá preparado para vender acabamento, ele sabe tudo de acabamento. Se tu vai numa loja de tinta, o cara que tá lá sabe falar sobre tinta. Se tu vai numa madeireira, a gente não tem esse profissional qualificado na maioria das vezes. Porque como eles têm que lidar com muita coisa, eles não conseguem se especializar em nada. E aí eu vejo qual é a importância na hora de um comprador dele escolher, por exemplo, uma indústria parceira, uma marca parceira para botar na tua loja. Quem é que desenvolve treinamento dentro de loja? São as empresas que trazem essas pessoas. Eu, por exemplo, como representante, tenho feito um trabalho assim em loja com os meus vendedores, de especializar eles cada vez mais. E assim, o treinamento é aberto para qualquer tipo de pergunta, não tem chacota, não tem vamos dar uma risada. É todo mundo para se sentir à vontade, até porque eu até pouco tempo atrás também não sabia. Então eu não tenho essa coisa de, não, a gente tem que saber. Pelo contrário, vamos abrir, porque muitas vezes todos eles têm aquela dúvida e não tem coragem de perguntar. E aí a gente começa a ter outro tipo de padrão de venda dentro de uma madeireira. E eles ficam mais especialistas. Então, eu vejo porque a rotatividade deles é muito alta, né? Eu tô sempre fazendo treinamento em loja porque sempre tem funcionário novo. E, ao mesmo tempo, eles não conseguem se qualificar igual uma loja especializada. Então, eu vejo que é importante que o lojista, ele saiba com quem ele fecha as parcerias. E não necessariamente só a minha empresa, mas outras tantas que também são qualificadas, né? Na Cimento Cola, enfim, em outros produtos que fazem isso. E na hora de tu escolher um parceiro, isso é importante que tu leve em consideração alguém que vai estar junto contigo na tua loja, te ajudando, porque assim, a venda do representante, ela já acontece, a gente já tem o nosso rendimento ali, uma meta. Não tem que pagar mais, né? Não que não seja importante, né, Sidney, trazer alguém, por exemplo, como tu, que tem uma vasta experiência de muitas coisas, mas na parte mais especializada precisa ser indústria. Claro. Então, é importante que quando a gente olhe para um representante, a gente não veja só o preço também. É tudo que aquela pessoa pode trazer de benefícios para dentro da tua loja e desenvolvimento e capacitação para os teus próprios vendedores, né? Você foi a época que e tem muita ainda gente aqui, inclusive, olha dessa forma, que o representante comercial, a indústria, é visto, senta lá no canto, vamos negociar aqui, é só negociar preço. Você foi essa época.
Não tem, esses dias já acabaram. Agora é justamente entender como é que a indústria pode fazer você vender mais. Essa é a conversa. O preço é importante? Sim, você vai negociar o preço, vai negociar as condições comerciais de prazo de pagamento, aquela coisa toda. Mas como é que a indústria do outro lado pode fazer você ajudar a vender mais na tua loja? Essa é a principal conversa, ou a pauta que deveria estar entre um comprador e um representante comercial, gerente comercial, porque afinal é o que importa. É o que importa para o lojista e é o que importa para a indústria. E principalmente abrir as portas para a indústria. Tem gente que fica com medo. Não, mas ele vai vir aqui, mas aí... Deixa eu ver, veja bem, não sei o quê. Mostra meia informação para o fornecedor. Então, existe ainda muito esse medo, sabe, de abrir as portas e tudo mais. Mas quem é que vai fazer vender? Quem é que vai te ajudar a vender? Quem é que vai justamente colocar o produto certo na tua loja? É o representante. É a indústria. Claro que tem muito receio, porque lá atrás a gente viu muitas vezes, e a gente vê ainda, infelizmente a gente vê alguns que colocam lá, vendem produtos que muitas vezes o lojista não tendo conhecimento, vende produto que muitas vezes não tem giro, aquela coisa toda. Mas quem já tem um certo nível de maturidade e que já tem esse relacionamento, que é o que conta muito, né? Já fui comprador, eu sei a importância do relacionamento e o quanto que é importante você se relacionar bem com o teu representante. Porque é ele que vai trazer as informações, ele que vai trazer as oportunidades, ele que vai preparar a equipe, vai preparar o time. Então tem que ter esse grau de afinidade. Tem que ter essa abertura para ir na tua loja e capacitar o teu time. Tem que ter esse grau de proximidade com a equipe de vendas. Inclusive tem representante que talvez falha muito. Aqui se o representante estiver ouvindo. Tem gente que vai na loja e só fala com o comprador. Uhum. Bastante. Só fala com o comprador. Passa na frente, o cara, tá tudo comprado. Não fala, não. Fala com... Pelo menos aperta a mão do vendedor. Eu sou representante aqui da empresa tal. Tô indo lá fala com o do vendedor, porque é ali que está justamente quem vai escolher entre vender a marca A ou marca B. Porque, de fato, eu fui vendedor. É muito fácil eu escolher essa marca ou aquela para vender. Se eu quero sacanear, olha, eu quero só isso aqui, ó. Ou só essa aqui que é mais barato, ou só essa aqui porque não sinto confiança nessa marca, porque uma vez deu problema aqui, então eu não vou vender essa aqui. É muito isso. Imagine quanto modelo mental enraizado tem na cabeça dos vendedores, que muitas vezes a gente nem sabe que tem. Uhum. Então é importante que o representante comercial, a indústria, se aproxime. E aquilo que a gente estava falando antes. Se aproxime e fale justamente aquilo que importa. Vai fazer um treinamento, fala que justamente aquilo que faz a diferença, que vai mexer o ponteiro no número de vendas. Não vai lá contar a historinha do dono da fábrica, começou em 1940 e começou a construir. Não é isso. Tem que ir lá contar a história do que justamente ele tem que falar na hora da venda, na abordagem, para enriquecer o repertório e o vocabulário do vendedor. É isso que faz a diferença e que vai motivar o vendedor a ficar depois das 6 ou vir mais cedo para a loja para fazer treinamento. Senão, ele vai só uma vez. Depois ele inventa lá que não, meu filho tá gripado porque não sei o quê. Ele vai inventar historinha, ele não vai ficar em treinamento. Então, seja efetivo e eficaz. E o lojista tem que ter bastante filtro para fazer esse treinamento com a equipe comercial. Uma das coisas que eu adoro, assim, eu gosto muito do meu trabalho, assim, né? E obviamente que cada vez eu tô aprendendo mais, desenvolvendo mais, né? Uhum. Mas assim, agora, por exemplo, na Construsul, eu recebo os compradores porque são eles que me compram, né? Uhum. Então, obviamente que eu tô ali esperando para fazer negócio. Mas eu incentivei todos os meus clientes que mandassem os vendedores, né? Que liberassem um pouco mais cedo para que eles fossem lá no stand, para que eles olhassem os produtos. E para que aproveitassem um pouco da feira também, porque aquele mundo também é deles, né? Sim. E é tão bom. Eu falo por mim, a gente tá lá no meio das pessoas que falam a nossa língua e, enfim, rever pessoas, né? E assim, receber eles no stand, e foram várias turmas de vendedores lá, e eles vêm ao meu encontro, assim, feliz, assim, com uma satisfação, e eu vejo que existe uma proximidade muito, muito grande, muito legal entre nós. Não tem barreiras, assim, justamente porque eu fiz muito treinamento, eu levo turmas para a fábrica. Isso faz com que a gente se aproxime muito, assim. Você ajuda o vendedor e o lojista a vender. Isso, você não exato. Tá se preocupado só com a tua venda. Não, até porque eu fico alegre realmente quando eu vejo que cresceu uma venda. É lógico que eu rentabilizo, eu falo isso para eles. A empresa me contratou para isso, para vender. Eu não tô aqui para falar bonito, eu vim aqui para vender porque esse é meu trabalho. Só que vai além, assim, se eu coloco um produto lá no Maicon, por exemplo, e ele começa a rentabilizar uma coisa que eu tô vendendo, eu me sinto importante também como representante, porque eu tô ajudando a loja dele. Uhum. É obviamente que eu tô recebendo, mas é além disso, né? É o jeito como ele me olha, ele vai dizer, pô, a Sabrina é correta comigo, eu jamais venderia um produto, por exemplo, que o cliente não vai desovar, assim, que vai ficar preso no estoque, ou que daqui a pouco a gente tá vendo que vendi lá um piso, não rodou. Então, o que a gente vai fazer? Uma ação, vamos fazer um desconto maior para poder pagar esse lojista de alguma forma. Eu não quero que ele olhe para um piso lá, ou para qualquer coisa na loja dele e pense, ela veio aqui, me vendeu isso aqui, eu não consigo vender. Isso não me faz bem como profissional, eu quero que ele venda.
Então, eu acho que essa proximidade, e infelizmente eu vejo que sim, colegas passam pelos vendedores e não se aproximam. Não tem uma diferença, a gente só é representante, mas no final das contas a gente é tudo vendedor, né? E na realidade, quem vende o produto, o importante para aquele representante não é o comprador. É o vendedor, porque é ele que vai vender o produto lá na ponta, não tem? E de uma forma real, assim, que as pessoas sintam firmeza e sinceridade no que tu tá fazendo, e não aquela coisa mais ensaboada ali só para conseguir a tua venda. Eu acho que essa questão, assim, da proximidade é mais do que isso, né? É tu realmente olhar no olho da pessoa, quando a pessoa te olhar, tu escutar o que a pessoa tá te dizendo. Às vezes a gente tá com pressa, e aí não dá para atender tão bem naquele momento, mas em outro momento senta com a pessoa, pergunta, enfim, seja sincero, seja honesto, e com toda certeza que tu vai colher, vai ser uma equipe de vendas que tem muita satisfação em trabalhar contigo. Isso é uma coisa que eu adoro, assim, no meu trabalho. Claro, eu não tô dizendo que eu sou perfeita, tá, Sidney? Mas isso realmente faz os meus olhos brilharem, assim. Pra mim é uma questão... Dá pra perceber que você gosta de trabalhar com vendas. Você isso. é uma pessoa que tem o perfil de vendas na veia. Então, por isso que tá falando tão alegremente. Aí a gente percebe isso. O que a gente muitas vezes não percebe alguns representantes. Eu fui comprador, sei. Muito representante comercial que tá lá só pra tirar verdadeiramente o pedido. Sim. E às vezes eu falava, nem precisa passar aqui, porque eu passo pelo e-mail e tá tudo certo. Você tem que vir aqui e também trazer alguma coisa diferente. Ah, mas é só pra gente conversar, tomar um café. Não, se tu tomar um café, vamos em outro lugar, mas na padaria. Mas aqui é pra fazer negócio, pra trazer oportunidade. Tem gente que, infelizmente, não entendeu essa realidade. E hoje, cada vez mais o comprador com menos tempo... Imagina, quem sentou na cadeira de comprador sabe o caos que é. É o caos em vida, o tal do comprador. Pega um WhatsApp de comprador um dia, se eu tiver uma oportunidade. Deixa eu ver teu WhatsApp. É um pisca-pisca de bolinha verde piscando toda hora lá que não para. Então, assim... O representante ele tem que ter essa noção de que ele tem que levar oportunidade, ele tem que ocupar o tempo do comprador lá com coisa que realmente vai mexer o ponteiro na venda da loja ou dar oportunidade para ele, porque se for lá para contar historinha não faz sentido, o comprador tá de saco cheio disso. Uma das coisas que eu vejo, eu tô na parte das compras, tá? Também. E uma das coisas que eu vejo é aquele monte de encarte de propaganda que o representante está mandando. Repassa. Gente, eu vou falar bem sincero como comprador. Não faz mais sentido. Não faz mais Lista sentido. De transmissão de oferta. Isso. De 20 páginas. Pô, tu acha que eu vou parar e eu vou olhar 20 páginas? Cara, então seleciona uma das páginas. Maicon, eu vejo que tu trabalha bastante com esse item. Esse item está em promoção. Quem sabe a gente não faz um pedido maior. Pô, faz um atendimento diferente, entendeu? Aquela história de só mandar, pra mim, eu já nem olho mais. Eu só clico ali em excluir e deu. É difícil eu olhar. Não faz sentido não pra tem. qualquer um que trabalha. Quem verdadeiramente se preocupa com a estratégia do negócio, com a estratégia da compra, ele tem que olhar com carinho pra isso, porque senão não faz sentido. A comunicação desse jeito aí já... Nós estamos em 2024 indo pra 2025. Tá ultrapassado, né? Não é mais 2014. Não, mas é forte, assim, o número de representantes que tu vê que, tipo assim, nem... Acho que você deveria desenvolver um curso para representantes, um nicho de mercado para ti. Porque eu vejo que... E também eu não acho que o pessoal não seja bom e capacitado. Às vezes é só isso, né? Precisa ter alguém para fazer uma nova reciclagem, porque a gente também tem uma galera mais antiga, né? Que também veio de uma época que era tudo diferente e tem que se reinventar. Tu sabe que não é fácil, principalmente depois que a gente já fica mais velho, né? E a gente não tem, assim, voltado para o nosso ramo, por exemplo, para representante, a gente não tem um nicho que está aberto. Se quiser, a gente pode ser sócio. Assim, talvez, vamos desenvolver. Só voltando um pouquinho, talvez tem muito representante nos ouvindo aí, a gente não está falando mal, muito pelo contrário, a gente de forma nenhuma. Tá abrindo aqui as portas para entender justamente que o perfil comportamental das pessoas vai mudando, o mercado vai mudando e a gente precisa também evoluir, entendeu? Tem muito, nossa, conheço muito, eu tenho o privilégio de conhecer muito lojista, gerente, mas também muito representante comercial bom, aliás, os melhores, porque geralmente quando eu faço uma pesquisa lá, geralmente eu faço as pesquisas das vendas no final do mês, como é que foi, como é que não foi, aí as vendas foram boas, foi ruim, tem gente que fala assim, Sidney, mas quem responde a tua pesquisa é só quem te segue. Quem te segue são só as pessoas que estão interessadas em crescer e tem uma loja mais organizada. E tem sentido isso. E assim como também os representantes que nos acompanham. São as pessoas que... Quem está aqui assistindo, obviamente, talvez já tenha um perfil profissional diferenciado. Quem precisaria ouvir não vai estar assistindo isso aqui. Obviamente não vai estar ouvindo. Talvez faz um cortezinho, depois e pum, manda no Instagram da vida lá, pô, ó, tá aqui isso aqui, ó. Manda discretamente, ó, tá aqui, isso aqui é pra você, ó. Entenda.
E uma outra questão, assim, eu vi o crescimento do WhatsApp na parte das vendas, né? Como administrar esse atendimento no WhatsApp? As lojas ainda não estão sabendo como lidar com a venda pelo WhatsApp. Não. Elas estão insistindo ainda em colocar o WhatsApp para o vendedor que está lá na frente do cliente atender ele. E aí é um desastre total. Por quê? O que você vai dar prioridade? Tendo um cliente na tua frente e 3 lá no WhatsApp pra você responder. Você vai falar assim, ó, pera aí, cliente, deixa eu responder aqui, que esse aqui eu mandei um orçamento de 5 mil. Você tá me comprando só uma fita isolante, uma veda rosca? Você não vai falar isso, obviamente. Não. Então como é que eu vou administrar isso? E aí o lojista reclama que talvez a venda dele pelo WhatsApp não funcione, não vá. Mas hoje, quando a gente olha lojas que já caminharam um pouquinho em relação a isso, já tem um setor lá uma outra área, numa sala separada para atender a parte do WhatsApp. Eu sei que para alguns lojistas talvez vai falar assim, pois é, mas eu tenho uma equipe pequena, vou tirar um vendedor ali da área de vendas, eu tenho que trazer o cara às vezes para ajudar ele no sábado de manhã. É o desafio, é onde que a gente está empacado. Entre contratar mais um para colocar só no WhatsApp, e aí tem muito aquele paradigma, né? O cara fica sentado na frente do computador respondendo o WhatsApp. Tem muita gente que ainda se sente incomodado com isso. Será que ele está trabalhando? Será que ele está vendo o WhatsApp respondendo para o cliente ou está conversando com os amigos no grupo do futebol? Será que ele está no Instagram? Então, assim, há esse desafio justamente de fazer essa segregação. E aí, justamente, a gente precisa entender que a venda pelo WhatsApp, agora entrando na parte prática e comercial, a venda pelo WhatsApp, por que talvez ela não decolou ainda numa outra discussão? Tem gente que fala assim, não, mas a minha venda do WhatsApp é que é alta. Claro, o cliente está toda hora mandando pro WhatsApp pro vendedor e obrigatoriamente ele tem que responder e vai vender, naturalmente. Mas agora, uma venda trabalhada no WhatsApp, que é o quê? É um processo lá na internet, um Instagram da vida rodando com anúncio, é um tabloide rodando com o QR Code do WhatsApp, é uma loja que verdadeiramente está ali fazendo ação para o cliente ir até o WhatsApp. Porque a gente tem o cliente que vem para a loja e tem o cliente que vai para o WhatsApp. O cliente que não quer perder tempo. Tem naturalmente aquele cliente também que vai na loja fazer a primeira compra, pesquisa em 3, 4 lugares, sentiu confiança e comprou lá na loja. Tá bom. Ele já sabe que a loja é boa, é bonita, é uma loja agradável, atende bem, entrega dentro do prazo. Por que ele vai na loja de novo falar com o vendedor? Tô aqui no trabalho, eu vou pedir lá cimento, vou pedir areia, vou pedir tijolo, não sei o quê. Eles vão entregar para mim, tá tudo certo. Aliás, tem algumas lojas, inclusive, que... voltando um pouquinho, uma das razões da gente desenvolver aquele treinamento para logística, treinamento de... Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Treinamento para motoristas e ajudantes, atendimento na entrega, é porque... A venda, muitas vezes, das lojas estão sendo concentradas só pelo WhatsApp e nem sequer tem um contato na loja. Ou seja, o motorista e o ajudante de entrega são o único ponto de contato do cliente com a loja. Então a gente precisa capacitar essa turma aí, porque eles vão ser a referência e a cara da loja. Ele vai chegar lá, jogar o piso de qualquer jeito, jogar o cimento lá. Pediu para entregar 2 metros mais de distância e ele não vai. Como é que vai ficar a experiência desse cliente que a loja vai ter como cara o atendimento que o motorista fez lá na entrega? Então, essa parte aqui é fundamental a gente entender também desse comportamento de compra pelo WhatsApp que está direcionando e dando a cara na loja somente a parte de logística. Mas voltando aqui, um processo bem estruturado de venda pelo WhatsApp é o quê? Ação comercial. Um Google bem estruturado, ou seja, o cliente pesquisou no Google, está lá o nome da tua loja na primeira página, ou tem lá um anúncio patrocinado que aparece a tua loja, depois ele vai para uma landing page ou vai direto para o WhatsApp, um Instagram onde é que você está fazendo ação promocional, uma campanha, um anúncio de tráfego pago que cai para o WhatsApp também, e aí esse cliente do perfil do WhatsApp, a gente já estudou algumas lojas, ele tem um perfil diferente do cliente que vai na loja. Esse cliente do WhatsApp, ele não quer esperar 10 minutos para ser atendido. E aí a gente não pode pensar que o mesmo vendedor que atende na loja vai responder o WhatsApp em menos de 10 minutos para o cliente que está lá esperando. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque tem que ter, independente se sua loja é pequena ou média, mas tem que pensar em como criar esse mecanismo de uma estrutura separada para que o vendedor dê atenção. Só que, claro, você tem que gerar demanda. Talvez hoje você não tenha, que você que é lojista está nos ouvindo aí, talvez você não tenha demanda ainda que talvez não justifique. Talvez, tá dando conta? Tá dando conta. Você não está gerando demanda. Talvez algum concorrente teu está gerando demanda para o WhatsApp e talvez não está justificando a viabilização de um processo de venda pelo WhatsApp, uma pessoa específica para isso. Talvez nem ferramenta não tem. Tem loja que eu chego, Mike, e fala, vamos instalar então pelo menos o WhatsApp Business nos vendedores. Fala, o quê? Tem gente que nem sabe o que é isso. Né? Então, assim, ainda mais agora, aí tem ferramenta, né? Então tem um monte de ferramenta aí que você vai controlar lá a venda pelo WhatsApp, ver quanto tempo em média estão demorando para atender, então entender o que o cliente está pedindo, até para fazer tirar análise. Aí tem que, claro, não é nem invadir a privacidade, mas é olhar para o que o vendedor está conversando com o cliente. Nos treinamentos eu falo, como é que o teu vendedor... Você tem coragem de olhar como é que o cliente está sendo respondido pelo seu vendedor?
Ele pega alguns WhatsApp, o cliente pede o preço de cimento. O que o vendedor fala? R$ 33,90 cimento marca tal. Ponto. Essa é a resposta dele. Como é que você vai vender alguma coisa se você vai simplesmente responder de qualquer jeito, de qualquer forma? Então, é um grande desafio. Em lojas que já estão evoluídas, o que a gente percebeu? A venda pelo WhatsApp é uma venda com uma menor taxa de conversão. Menor taxa de conversão, ou seja, enquanto na loja, em média, a conversão é 60%, 70%, no WhatsApp ele vai cair para 20%. 20, 25. Loja que tem uma demanda alta vai estar aí talvez 15% a conversão. Ou seja, de cada 100 que você faz, você vai converter 15. Aí muitas vezes é a causa, motivo, razão, circunstância do lojista não acreditar muito no WhatsApp. O cliente só vem pesquisa preço, não sei o quê. Mas é aquele cliente que tem facilidade para ficar jogando oferta, orçamento. E aí se você não fizer algo diferente ali, não tiver esse atendimento especializado, principalmente respondendo rápido, você não vai vender e não vai acreditar no WhatsApp. Não, e daqui um pouquinho tu vai ter lá um vendedor que vai estar só retornando o orçamento para o cliente. E ele não vai estar fazendo um atendimento diferenciado. Que até pelo WhatsApp a gente consegue hoje, de algumas maneiras, fazer um atendimento diferenciado. Né? Tipo, tu tá solicitando o orçamento desse material, mas calma aí, vamos conversar. O que tu vai fazer aí? Daqui a pouquinho a gente tem uma outra, né? Uma outra oportunidade de negócio. Mas se a gente pensar como consumidor, e agora me coloco no lugar de um consumidor de outros ramos, né? Porque não compro material de construção pelo WhatsApp, né? Vivo dentro das lojas. Mas, por exemplo, eu vou fazer uma cotação de qualquer coisa que eu queira comprar, eu mando lá para 4, 5. Normalmente, acho que 95% das vezes, eu fecho com a pessoa que me mandou a primeira resposta. Ainda que seja mais caro. Por exemplo, mandei para tal coisa, veio. Quando a pessoa vem com um preço mais barato, eu já fechei. Até porque eu não tenho tempo. Sim. Né? Então, eu acho que nesse caso do WhatsApp, precisa sim ter uma pessoa especializada ali para isso. E conforme o lojista acreditar nesse projeto do WhatsApp, ele vai perceber que a pessoa que trabalha no WhatsApp, ela não tem tempo de fazer nada a não ser responder o WhatsApp. Porque a demanda começa a ser cada vez maior e é bem assim, na primeira vez, na segunda ela vai ver que ela perdeu por conta disso, ou ela vai fazer as coisas mais rápido, ou ela não vai servir para o papel que ela está fazendo. Não vai reverter. E outra, converter, aliás. O cliente que cotou uma vez com a tua loja, você demorou mais para responder ou talvez não deu muita atenção, numa segunda ou terceira vez ele vai justamente deixar de lado aquilo lá. Claro. Porque ele já sabe que lá demora para responder ou não responde adequadamente. Ele não tem tempo. Não tem. Eu tô tentando fazer uma compra agora de comida, de marmitas, né? Que eu faço congelada. Aí eu tive que arrumar um novo fornecedor. Aí peguei lá um fornecedor conhecido. Eu tô há 2 dias tentando fazer compras com esse fornecedor. Porque ele tem um canal no Instagram que eu entrei em contato, aí passa para um site, não é nem para o WhatsApp, passa para um site da empresa. O site da empresa não é um site fácil de lidar. Eu ainda não consegui entender, porque toda vez que eu vou parar, eu tô ali num cliente esperando para ser atendido, eu vou ali fazer meu pedido, eu vejo que não entrou no carrinho, o meu CEP não deu certo, aí voltei pelo WhatsApp. E aí eu falei, olha, não dá pra gente fazer por aqui, não, tem que ser pelo site. Meu Deus. Eu não vou mais comprar, e eu tô precisando, eu vou ter que achar uma outra pessoa, vou ter que ir atrás de alguém, e eles vão perder a venda. Então é isso, essa burocratização das coisas que ninguém mais tem tempo pra esperar, tu entende? Quer ver uma coisa, ó? Quem é lojista aqui ouvindo, tenta comprar alguma coisa da tua loja pelo WhatsApp. Vai lá no Instagram, faz um teste, vai lá no Instagram, chama lá no Instagram pra ver quanto tempo demora pra responder, ou vai no Instagram, lá no link da bio e manda lá pro vendedor um telefone sem ser o seu número, né? Obviamente. Faz esse processo, tenta comprar, tenta ir até o fim, até que você vai lá pra pagar e tudo mais, fazer o Pix. Por que eu falo isso? Quando a gente começa a fazer alguns trabalhos em algumas lojas, a gente faz o tal do cliente oculto. E é uma barbaridade. Tudo que eu falei aqui é com propriedade, que a gente já viu isso. De vendedor que manda a foto do sistema. O orçamento é esse, a foto do sistema. A foto do sistema. Fez um orçamento, o sistema tá lá e mandou a foto. Tudo escuro, mal dá pra ver o preço. Essas realidades que a gente vê por aí. Mandar um orçamento sem pedir qualquer coisa. Eu quero 20 cimento, mais 2 metros de areia, mais não sei o que, tal. Tá aqui o PDF e o orçamento sem falar nada. E depois a gente faz o teste, deixa lá. Deixa 2 dias parado. Ninguém mais fez lá nada. Tá bom, pronto, acabou. Como é que vai ter uma venda ativa de um negócio que simplesmente ele só tá atendendo a demanda? Tô respondendo. E não é culpa do vendedor, é culpa, muitas vezes, do processo da loja, um gestor comercial, é lojista. A primeira pergunta, verdadeiramente eu criar a cultura de eu querer fazer o negócio acontecer na loja. Ponto, acabou.
O gestor, ele faz exatamente isso, né, Sidney? Ele desenvolve as habilidades, né? Tu tem ali daqui a pouco uma pessoa que não tá preparada ainda pra andar sozinha, mas não significa que aquela pessoa não tenha capacidade pra isso. Só que precisa realmente de alguém pra direcionar, e aí tu não tem esse gestor, tu perde. Às vezes eu vejo meus clientes que reclamam que falta mão de obra, e às vezes eu vejo pessoas ótimos vendedores saindo de uma loja que trabalhava lá, migrando pra um concorrente, e aí a pessoa chega no concorrente e deslancha. E aí tu pensa, poxa, tu tinha essa pessoa na tua mão e talvez ela não tivesse lapidada, mas ela precisava disso. E não teve esse preparo e foi pro teu concorrente. Aí tu perde justamente por não olhar pra dentro da tua própria loja, das tuas próprias opções ali que tu tem de investimento dentro de pessoas, né? Perfeito. Com pessoas, porque não tem um gestor, né? É isso aí. Nós teríamos como tocar mais 1 hora de podcast, né? É que eu sou suspeita de falar, né? Porque... Só para fechar a venda do WhatsApp ali. A venda pelo WhatsApp e a contratação de mão de obra qualificada hoje numa transmissão é os 2 grandes problemas que tem. É os 2 grandes desafios. Dá para elencar um monte de outros problemas. Os 2 principais são esses. Venda pelo WhatsApp, aprender e saber vender pelo WhatsApp, e a contratação e a retenção de bons talentos. Ponto, acabou. Se a gente conseguir resolver esses 2 grandes desafios, o resto vem junto e é problemas minúsculos em comparação com esses 2, na minha opinião. É isso aí. Vamos encerrar, né? Mais uma vez. Estamos muito felizes com a tua presença aqui. É maravilhoso de escutar. Deixa a gente assim com muitos insights, né? A questão toda é que agora de noite, porque eu já fico com milhões de coisas na cabeça fervilhando. Inclusive, eu anotei várias coisas porque eu vou usar nos meus próprios treinamentos, né? Sim. E esse podcast de hoje é uma aula, assim, olha, que as pessoas deveriam baixar e ter pra ficar escutando várias vezes, porque eu também entendo que a gente aprende por repetição, né? Às vezes a vida é tão maluca que tu esquece. Eu acabei de dizer, esqueci que tinha sido tu mesmo que tinha me ensinado uma frase maravilhosa. Mas se tu fica com isso na cabeça, tu fica escutando, tu consegue reproduzir, ajudar, ensinar outras pessoas, né? Exatamente. Então tem esse material maravilhoso, né, do Sidney. Mais uma vez aqui pra gente, né? Um show de vendas. Manda pra aquele lojista que precisa ouvir tudo que a gente falou aqui, porque geralmente quem precisa ouvir talvez não tá assistindo. Então manda lá no grupo da rede, manda lá no grupo da Comac, manda onde é que for pra chegar essa informação até mais pessoas. Mas eu já tô assim, eu vou na loja, nos meus clientes, né? E aí eles vêm com um problema. Mas você escutou o podcast que eu fiz que fala sobre isso? Não, então olha lá, é muito legal. Vai lá, escuta, depois a gente debate. E existe uma predisposição, porque muita gente escuta mesmo, assim, depois claro. Comenta, né? Com certeza. E a gente tem que agradecer os nossos patrocinadores, então, né? Indústria X10, T-Docs, Angelgrez e Angeltec, Tintas Killing e Loja 360, que o QR Code fica passando na tela aí durante todo o nosso programa. Quartzolite e Brasilite, Brasil Esquadrilha e o apoio da BISC Laboratório Criativo e Rede Alternativa B2B. É isso aí. Isso aí. Boa noite, então, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Até o próximo. Obrigado. Papo de Balcão Podcast. Conversas com quem vive a realidade do mundo empreendedor e a fascinante indústria de materiais de construção. Venha fazer parte dessa conversa você também.